Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quanta assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudo do Evangelho de Jesus. Nós hoje vamos estudar o tema Fora da caridade não há salvação. Eu tenho um recadinho antes para passar. Aqueles que pediram orientação espiritual, no momento que termina a reunião, eles ficam num dilema muito, muito grande ali, se vai tomar um passe ou se vai buscar a orientação lá em cima. E aí a espiritualidade já avisa para nós que no momento, aqueles que pediram a orientação espiritual, os outros também, todos aqui presentes, no momento da reunião, já tomam um passe. Cada um de nós aqui, no momento da reunião, a gente toma o passe. Então, o passe ali na cabine, se a pessoa quer um passe mais específico, ou tem uma orientação por escrito para tomar passes orientados, mais orientados, aí vai a cabine. Mas com relação à dúvida de quem pede a orientação, que não há necessidade de tomar o passe no dia, porque no momento em que a espiritualidade está examinando todos nós, e aqueles que pedem orientação são específicos, a espiritualidade está olhando um por um para poder dar a orientação, para poder prescrever essa orientação. Então o passe já está sendo ministrado para essas pessoas, bem especificamente. Então no dia da orientação não precisa ficar no dilema, se toma o passe ou se corre lá em cima para buscar a orientação. Pode ir tranquilo, buscar a sua orientação, e passa a tomar o passe a partir da próxima semana, nas reuniões normal, porque no dia já tem um passe específico que já tomou. Então não precisa de ter esse dilema mais. Aí facilita bem. Então, meus irmãos,
Que Jesus nos abençoe. Vamos aproveitar a harmonização. Pedir a Jesus que nos envolva a todos nos dois planos da vida, envolva os nossos corações na paz, na harmonia, na serenidade. Que os mentores da casa, irmão Miramês e todos os nossos irmãos queridos, nossos guias, possam receber também esse abraço fraterno e amoroso do Mestre Jesus e que possamos todos ter uma reunião tranquila, de boas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, o tema, fora da caridade não há salvação. Esse tema, ele é o lema da doutrina espírita, né? Allan Kardec colocou lá, quando codificou o Espiritismo, o lema, fora da caridade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, me parece que é o capítulo 15, a metade do Evangelho, tem um capítulo específico falando fora da caridade não há salvação, com várias orientações, vários depoimentos dos nossos irmãos do plano espiritual, né, os espíritos que trouxeram a codificação. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa matéria, que é muito importante. A caridade, só por falar que não há salvação, ela já se coloca num patamar bem importante, de maior importância para todos nós. A gente pode observar que não é, lá no Evangelho não está escrito fora da igreja não há salvação, nem fora da mesquita, nem fora do templo, nem fora do catolicismo, nem fora da religião tal. Não, ele fala nem do espiritismo, é fora da caridade, colocando a caridade como uma virtude que não tem religião. É uma virtude que é para todos. Todas as religiões pregam a caridade. Então a caridade não tem igreja. A caridade, ela é única para todos, para toda a humanidade, para todo o universo. Então é fora da caridade que não há salvação. Mas salvação de quê? Né? A gente pode perguntar, eu preciso de ser salvo de quê? E a gente nota o seguinte, o Allan Kardec, quando perguntaram por Allan Kardec, que o Allan Kardec saía para fazer palestra em outros núcleos de reunião, ele saía lá para outras cidades lá da França para fazer palestra, e perguntavam para ele, principalmente no início do Espiritismo, que tinha muita incompreensão, o entendimento ainda não era muito amplo pelas pessoas, né? Então perguntava para ele, que tinha muita contenda, muita dissidência, muito engano. Umas pessoas ficavam com determinadas ideias contrárias a outras no mesmo grupo, tinham grupos que tinham ideias diferentes. E aí perguntaram para o Allan Kardec, numa análise desses grupos, qual lado que ele ficava? Lado de qual grupo? De qual conjunto de pessoas que tinham ideias diferentes? E ele falou, sem a menor soma de dúvida, eu fico do lado do grupo que fizer mais caridade. Ele não falou, ele falou, porque o grupo que é mais racional, que tem mais racionalidade nos raciocínios, né, na forma de pensar, das atitudes, é o grupo que eu não ficaria do lado deles, porque eles são o grupo dos orgulhosos. Aquele grupo que tem o maior entendimento, e quando ele entra nessa dissidência, é mais movido pelo orgulho, pela vaidade. E os conhecedores, os mais intelectuais, eles têm mais dificuldade de aceitar uma ideia, de aceitar uma ideia nova, de mudar o seu ponto de vista.
porque eles já se acham inteligentes. Por isso Jesus agradece a Deus da seguinte forma: Pai, eu vos agradeço por ter ocultado essas verdades dos doutos e dos sábios, e tê-las revelado aos pequeninos, aos humildes. Porque os doutos e os sábios já se julgam superiores e não estão muito abertos a novas ideias, a abrir mão dos seus entendimentos. E os pequeninos, os humildes, eles estão sempre abertos ao aprendizado, a se modificarem. Então, ele ficaria, também não ia escolher o outro lado, independente, porque seria talvez esse lado dos humildes que ele escolheria, mas ele escolhia ficar do lado daqueles que praticassem mais caridade, considerando que a caridade é realmente o caminho de nós atingirmos a nossa meta. Então, essa mensagem, essa fala do Kardec, ela está lá no Obras Póstumas. É muito interessante. E aí a gente nota o seguinte: a caridade, no Livro dos Espíritos, na questão 879, a espiritualidade, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O homem justo. E aí a espiritualidade responde: do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a caridade está sendo citada aí. A caridade é o amor. Por isso ela não tem bandeiras. A caridade não tem igrejas. Ela é o amor que Jesus trouxe. O exemplo de amor. Podemos traduzir caridade como amor. Então, a prática da caridade é o melhor exercício para que nós aprendamos o verdadeiro amor ao próximo. A caridade desinteressada, a caridade sem visão de lucro nenhum, a caridade sem ostentação, a caridade sem segundas intenções, sem humilhação, sem constrangimento. Essa é a verdadeira caridade, é o verdadeiro exemplo do amor que Jesus veio nos ensinar. E aí, na questão 893, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é a mais meritória das virtudes? E a resposta é o seguinte: todas as virtudes têm seu mérito, todas, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. E a mais meritória é aquela que se baseia na caridade, e na caridade desinteressada. Então, mais uma vez, a caridade aí. O completo desinteresse é a característica da verdadeira caridade. Aquela caridade que a gente faz sem olhar a quem, né? Que não é mais do que simples obrigação do homem para com seu semelhante. Jesus, a primeira coisa que ele falou, uma das primeiras palavras dele com os discípulos, foi que eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Eu não vim destruir a lei, e nem aos profetas, mas dar cumprimento a essa lei. Então, e que é essa lei? Essa lei é a lei divina. É a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, que a gente conhece, né, pelos 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus. Moisés, o livro de Moisés, ele fez várias outras leis,
civis, criou um código de leis para que a humanidade tivesse um norteamento, tivesse uma forma de ser, vamos dizer assim, obrigado a seguir essa lei divina. Porque nós éramos, né, lá naquela época, bastante ainda selvagens, né? Recém-saídos da escravidão lá do Egito. Então a gente não tinha nenhum amor, então a gente nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Então Moisés precisou criar várias leis que obrigassem, que fizessem com que o homem temesse a Deus, para poder ele seguir as leis. Mas Jesus, ele não alterou a lei de Deus, as 10 leis, e Jesus também lhe disse, não vim alterar essas leis, vim dar seguimento, propósito a essas leis. Transformar essa lei que Moisés criou, que era considerada a lei da justiça, a lei onde Deus estava sendo apresentado, e era apresentado de uma forma a levar o homem, ou os homens, a seguir a sua lei, mas sob pressão, porque ele não tinha ainda no coração a disposição do amor ao próximo. Ele nem sabia o que era isso. Então, era uma lei mais rígida. E Jesus veio transformar isso, trouxe a lei do amor, que não é pela rigidez, aquela do dente por dente, olho por olho. Não vale. Essa dente por dente, olho por olho, é uma ação de Deus, nosso Pai. Deus é que sabe julgar e condenar. Não condenar. Condenar é uma palavra muito pesada para que seja ação de Deus. Mas para trazer a corrigenda, o ensinamento, porque a dor, a dificuldade são ensinamento para nós, para que nós voltemos ao caminho do bem. Então Jesus veio trazer essa mensagem, que é através do amor. E pegou essas 10 leis e transformou em três leis, praticamente. É 2 leis, mas a gente pode incluir mais uma, que é a primeira lei que todas as religiões seguem e que ele não modificou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A lei de adoração, a lei do reconhecimento que Deus é nosso Pai, que Deus é um Pai bondoso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa amar ao próximo como a ti mesmo vai englobar todas as outras leis dos 10 mandamentos. Porque quem ama o próximo como a si mesmo, obedece todas aquelas outras leis que estão lá no Pentateuco. Mas a gente coloca lá que amar ao próximo como a si mesmo, já está implícito amar a si próprio. O amor próprio nós temos que ter, porque nós não temos como amar ao próximo se eu não tiver amor por mim. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Então, na verdade, são 3 leis: amar a Deus, amar a mim, a si próprio, e amar ao próximo. E a caridade se resume nisso. A caridade é exatamente isso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão, deixa eu ver aqui, na questão 886, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? O que significa essa caridade? Como essa caridade que Jesus trouxe? Como Jesus entendia essa palavra? O que ele que veio nos mostrar? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e o perdão das ofensas.
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Lá no Livro dos Espíritos existe um capítulo que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Tem um capítulo lá. Então, a caridade é o complemento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito a nós. Então, essas são as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à caridade material, doação de alguma coisa. Porque muita gente acha que fazer caridade é doar alguma coisa para alguém que está precisando. Mas a caridade, ela não se restringe a esse tipo de ação. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Todas as relações. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Aí isso está lá no Livro dos Espíritos. Apresente-se uma pessoa rica, bem vestida, toda trajada, e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for um pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Ninguém dá atenção. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar-se aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então o que ele fala aqui? A caridade sem ostentação. A caridade sem constrangimento, a caridade sem propaganda. Muita gente faz essa caridade, principalmente a caridade material, ostentando para que as pessoas vejam. As pessoas fazem a caridade material. É claro que qualquer ato de doação material para quem precisa vai atender a essa necessidade, mas às vezes não é tanto, mas de um modo geral atende. Mas existe o lado desse constrangimento. Então a pessoa, por exemplo, vai fazer uma doação lá para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Aí pega um caminhão de cesta ou de roupas, caminhão de doações, e a primeira coisa que fazem é chamar a televisão para poder mostrar, passar lá no jornal do meio-dia, que olha, fulano aqui está levando um caminhão, saindo lá para do Rio Grande do Sul, mostrando. As pessoas às vezes fazem uma doação, exigindo que a outra pessoa que recebe a doação lhe venha aos pés, se humilhe na frente de outras pessoas para mostrar. Então essas são caridades que não têm esse valor, o valor devido. E tem muitas pessoas que quando vão receber uma doação, uma ajuda, às vezes até se recusam a receber essa ajuda pelo constrangimento que vai passar ao receber essa ajuda. Isso a gente vê muito isso. Então essa caridade não é a que Jesus veio nos ensinar. É a caridade despretensiosa, aquela caridade que muitas vezes nem a pessoa que recebe aquela ajuda fica sabendo quem foi que ajudou. Essa é a ideal. Muitas pessoas fazem isso também, que a gente martela muito nas dificuldades, mas tem muitas pessoas que já fazem as coisas do lado correto, que se entrega realmente ao amor ao próximo,
que se coloca no segundo plano, coloca o outro como mais importante. E fazem muita caridade, muitas doações, ajudam muita gente, e as pessoas que recebem essa ajuda nem sabem quem é. São anônimas essas pessoas. Essa é a verdadeira caridade. E aí o Allan Kardec, já nessa linha de raciocínio, ele pergunta, e o que a gente deve pensar então dessa famosa esmola, essa caridade chamada esmola? E a espiritualidade vem dizendo, condenando-se a pedir esmola, ou seja, aquele que se vê na posição de pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguém. Então, isso é a palavra da espiritualidade. Aí o Allan Kardec completa a pergunta. Então, é reprovável a esmola? A espiritualidade responde, não, não é reprovável a esmola. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então é de esperar que aquele realmente que é caridoso, ele já vê a necessidade do outro e já auxilia muitas vezes sem precisar que o outro lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa, mas a maneira por que habitualmente é dada, o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado, na forma e no ato de praticar. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então nós vimos lá que o princípio da caridade, né, como Jesus, é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então nós estamos aqui, até agora, são atitudes de benevolência, né? Benevolência é você tratar o outro de forma amorosa, de forma caridosa, assim, de forma afetiva, de forma a se colocar no lugar do outro, a compreender as suas dificuldades, tanto as dificuldades materiais que a pessoa passa, quanto as dificuldades morais, as dificuldades que o prendem à falta de ânimo, à falta de coragem, porque as duas são unidas. As atitudes materiais, elas necessitam das atitudes morais para serem impulsionadas. Aquele que tem dificuldade de sair, de dar um passo, que tem dificuldade de compreender o sofrimento, que tem revolta contra Deus, que se coloca na posição de inimigo das pessoas porque julga que é inferiorizado, que está sendo relegado ao último lugar da fila, essas coisas todas, a caridade benévola, ela vem aquele que é benevolente, ele vem tentar compreender essas situações. Então vai ajudar o outro
se colocando no lugar dele, vendo realmente qual é a dificuldade maior dele e tentando fazer com que ele vença essas dificuldades para facilitar o caminhar dele, para facilitar a nova vida que ele vai ter que começar a construir, né? Dar força, dar estímulo, dar orientação, dar um emprego às vezes. Então essas atitudes são atitudes benévolas, que fazem parte da caridade, são atributos da caridade. A verdadeira caridade é sempre duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá, né? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Então, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Por essa forma, ele vos ensinou a não fazermos a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então tem muita gente que passa dificuldade e não consegue, se sente humilhado em pedir. Muita gente fica com fome, mas não tem coragem de pedir um prato de comida para alguém. Se sente humilhado, constrangido. Muitas vezes tem gente que eu conheço pessoas que que fazem isso, que já fizeram, né? Que não pede, trabalha para poder levar para casa aquilo que precisa e dá com todo o esforço que ele consegue fazer. Eu conheço pessoas que trabalhava, recebia um prato de comida, pegava o prato de comida, embrulhava, levava para casa para dar janta para os filhos. E ficava sem comer. Mas não pedia. Então ficava constrangido. Então são situações que a pessoa verdadeira, caridosa, ela percebe e já ajuda de uma forma a ficar anônimo, para não constranger o outro. Então nós vamos ver a benevolência. A gente pode citar alguns exemplos de caridade benevolente. Por exemplo, a generosidade é uma forma de caridade, a gente ser generoso. A generosidade é a virtude de dar coisas por espontaneidade, por vontade própria. Nem é porque a outra às vezes precisa. Tem pessoas que estão ali com um objeto qualquer, uma roupa, aí uma está necessitada, tira do próprio, tira o casaco e dá ao outro que está com frio. Aqui, veste isso aqui. Isso é generosidade. É doar o que se tem para quem precisa. Não é o que sobra, não, é o que tem. Seja dinheiro, objeto, tempo, conhecimento. Ensinar algo que a gente sabe de graça para outra pessoa, para que ela consiga um emprego, para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga se melhorar na vida. Isso é generosidade, faz parte da benevolência. Ter compaixão das pessoas também faz parte da benevolência. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal
da outra pessoa, acompanhado do desejo de consolar. Então é aquele sentimento que a gente vê a pessoa sofrendo e tem vontade de chegar lá e dar um abraço nela. Isso é compaixão. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compadecer é sofrer com. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Compadecer é sofrer com ele. O Chico Xavier tem uma história que naquela época que ele fazia as cartas, né? Carta para as mães. Tem uma mãe que chegou lá, chegava as mães, abraçava o Chico Xavier, ele abraçava, a mãe chorava, ele chorava também. Então ele era assim, a compaixão dele era imensa. Ele foi atender uma outra senhora que estava passando muito mal. Ela começou a chorar. Ele foi lá, abraçou ela, chorou com ela também um tempão, choraram os dois juntos. Depois ela se sentiu bem e ele foi embora. É a compaixão desinteressada. Faz parte da benevolência. O humanitarismo faz parte da benevolência, ser humanitário. Aquele que busca promover o bem-estar dos indivíduos, da sociedade, buscando incentivar reformas sociais, trabalhos filantrópicos. Então, são aqueles que se preocupam com a comunidade, se preocupam de ver as crianças jogadas lá, brincando com os pés no chão, sem ter onde se divertirem. Aí que manda construir um parquinho. Aquele que vê os brinquedos, uma criança arrastando uma latinha por um barbante, vai lá, compra um carrinho e dá à criança. São pessoas humanitárias, faz parte da benevolência. Então, é uma das três pernas da caridade. Ser complacente com a pessoa, disposição habitual de corresponder aos desejos ou gostos de outra pessoa com a intenção de lhe ser agradável. Ser gentil, delicado com a outra pessoa. Então, se a pessoa chega para você toda alegre, satisfeita, te mostra uma determinada situação ou determinado objeto que está fazendo ela se sentir tão feliz, a gente não ser desagradável e não demonstrar a mesma alegria. Olha, que coisa bonita e tal. Sentir a mesma alegria com a pessoa. Mesmo que você, na verdade, não esteja muito interessado naquele objeto que não te diz nada pessoalmente. Mas a sua atitude de se sentir alegre com ela. Isso é a complacência. Ser afetuoso. Demonstração do sentimento de querer bem, de ter carinho, ter cuidado com o outro, ser afável. Então, muitas vezes a gente está na rua, tem um idoso com dificuldade de andar, de atravessar um sinal, está com medo do sinal abrir para ele, para o carro. A gente chegar e ajudar, dar força para ele, para que ele se sinta seguro de atravessar, ceder um assento num transporte coletivo, conduzir uma pessoa que não tem conhecimento de determinado endereço, que está pedindo ajuda, muitas vezes um idoso que não sabe caminhar em determinada região, acompanhá-lo em alguns metros, talvez, ou até alguns quarteirões, para lhe mostrar o caminho certo. Isso é ser afetuoso, faz parte da compaixão, faz parte da benevolência. Então, ser benevolente não é tão complicado, mas é preciso exercício. Nós temos que começar a exercitar isso em nós. É difícil, porque muitas vezes a gente já tem aquela ideia de falar não.
aquelas ideias agregadas de muitas encarnações passadas que já está dentro da gente. Muitas vezes a pessoa te pede alguma coisa, você já responde que não tenho tempo, não posso te atender agora, não sei lá. Eu já vi isso no metrô várias vezes. E a pessoa fica assim, meio sem saber. Então é difícil, a gente tem que exercitar. Muitas vezes a gente quer dar uma ajuda. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu de manhã cedo indo para trabalhar, apressado, a pessoa me chama, ô moço, falo, agora eu não posso não. E apressado e passo direto. Aí eu viro a esquina, eu paro na hora e, puxa vida, eu vou voltar. Aí volto, não vejo mais a pessoa. Isso já me aconteceu várias vezes. A pessoa me chama, daqui a pouco eu passo aí atravesso, que eu estou apressado, aí cai a ficha na hora, eu volto, cadê a pessoa? Já sumiu. E isso causa uma frustração muito grande na gente. Então é um exercício diário que a gente tem que fazer. Porque Jesus não pensava para fazer essas coisas. A caridade de Jesus era assim, ele já saía fazendo, era o natural dele, ele não precisava de ninguém pedir, ninguém mostrar, ele já saía, via um aqui, ajudava, para outro ali dali, ele ajudava, ele ia no caminho dele, sem que ninguém precisasse pedir nada, porque já fazia parte da sua vida. A caridade como Jesus veio nos ensinar. Então, por isso, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é a virtude maior, porque ela contempla todas as outras virtudes. E a indulgência? Isso é a benevolência que nós falamos. E a indulgência? Ser indulgente é o sentimento que nós necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações a respeito do comportamento de alguém, e muitas vezes observações inadequadas, falar mal. Então a gente vê os grupos de conversação, a gente chega, está conversando, está falando de alguém, e se a gente engorda esse grupo, nós estamos deixando de ser indulgentes com a pessoa. Se está falando mal de alguém que eu conheço, que eu chego ali, eu vou procurar exaltar as qualidades daquela pessoa para poder dar um equilíbrio na balança. Porque está todo mundo metendo pau nele, eu vou chegar lá e vou ser mais um. Então a indulgência me manda ser o cara que vai tentar equilibrar a balança. Eu vou falar das qualidades dele. Não vou falar das más qualidades que estão já sendo divulgadas ali. Então isso é uma forma de ser indulgente com a pessoa, né? Porque nós temos os nossos defeitos, nós precisamos de que as pessoas sejam indulgentes com a gente também. A gente acha que não tem defeitos, a gente vira as costas ali, volta para trás, tem alguém falando de você. Então nós precisamos que as pessoas sejam indulgentes com a gente, conosco, né? O Cristo nos adverte: não podemos pretender tirar o arqueiro dos olhos dos nossos irmãos se temos uma trave nos nossos olhos, né? Aquela frase de Jesus: antes de você apontar o dedo, veja, quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando de volta para nós. Então nós precisamos realmente de não fazer esse tipo de julgamento, de apontar os erros. A indulgência é isso. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna. Não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo das outras pessoas. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer o outro, sem magoar, sem ferir. Então, se eu vejo que tem um irmão que está tendo um comportamento ou uma atitude que não é uma atitude boa, uma atitude saudável, que a gente sabe que vai trazer prejuízo para ele, eu não preciso de
de falar para as pessoas, para outras pessoas. Eu não preciso de chamar em público, eu não preciso de fazer alarde. Mas eu posso chamá-lo e conversar em particular, mostrar para ele que aquela atitude dele vai trazer tais e tais e tais e tais prejuízos e consequências para ele, sem magoá-lo, sem tirar, sem humilhá-lo, deixando ele à vontade, para que só levar o esclarecimento. Agora, a mudança é por conta dele, mas a minha parte eu fiz. Eu fui indulgente. Tentei trazer o conhecimento para ele, o esclarecimento, em particular, para que ele não ficasse humilhado, para que ele não ficasse constrangido. Porque, afinal de contas, todos nós somos espíritos que estamos no mesmo barco. Nós estamos num mundo de provas e expiação, e esse mundo nos coloca em igualdade de condições. Nós não podemos, nem devemos, apontar o erro do outro. Nós devemos esclarecer o outro, mas não ficar colocando aos quatro ventos, deixando as pessoas constrangidas e mal vistas, né? E aí vem a parte mais importante, uma das partes mais importantes também da caridade, que é o perdão das ofensas. Perdoar também tem uma importância muito grande, muito maior do que nós pensamos. Eu estive lendo hoje cedo um pedaço, um capítulo de um livro que eu estou lendo, um livro do Marcelo Rios, psicografado por Jair Avelar. O livro chama-se me falhou aqui. Como é que é o nome daqueles médicos que acabam a faculdade e vão fazer um estágio no hospital? Residente. O livro chama O Residente, do Marcelo Rios, é o Espírito. E ele tem participação dos nossos mentores aqui da casa, que é o Palminha, o Zé Grosso. Então, é psicografado por Jair Avelar. Jair Avelar é lá do Centro-Oriente, lá do irmão Sheila. Então, eu estava lendo um aspecto lá, numa passagem lá num capítulo, que ele fala o seguinte: esse Marcelo Rios ele é psicólogo, espírito, e psiquiatra também, mexe nessa área de comportamentos. E ele estava visitando uma ala de pessoas queimadas, lá no plano espiritual, um hospital na Casa Maria de Nazaré, Hospital Maria de Nazaré, e a ala dos queimados. E ele chegou num leito, chegava no outro leito, ele estava vendo aqueles irmãos queimados, né, ali naquela ala, assim, difícil de descrever, assim, totalmente destruídos mesmo. Alguns sem membros, faltando braços, faltando... Tem um irmão que só tinha da cintura para cima. E aí, o Marcelo pergunta para o Palminha mesmo, se não me engano é para o Palminha. Porque se aquilo era queimadura, aqueles seres suicidaram e morreram queimados. E o Palminha responde que não. Suicidar e morrer, se suicidassem e morressem queimados, era até mais fácil o tratamento que a gente ia dispensar para eles aqui. A cura deles ia ser mais fácil de se concretizar. Esses irmãos eram irmãos que alimentaram o ódio, o desejo de vingança, se viraram as costas para o perdão, se negaram a perdoar. Alimentaram ódios ferrenhos, desejo de vingança, de destruição para outras pessoas. E essa energia se transforma num fogo que queima as suas articulações perispirituais. Então era muito mais grave do que o espírito que morreu queimado. Era o fogo interno, aquele fogo dessas paixões arraigadas ali no coração, que a pessoa não conseguia abrir mão. Por isso o perdão é tão importante, e que a gente não tem muita noção
o quanto é importante a gente esquecer aquela mágoa. Não, pode ser que seja difícil você perdoar, assim, esquecer no momento, mas passou alguns minutos, você esquece, deixa passar, porque já passou. Não guardar ressentimento, mágoa, desejo de vingança, querer destruir o outro. O perdão é uma corrente pesada que nos prende ao sofrimento. Porque quanto mais a gente está preso a esse sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, de vontade de destruir, de descontar, mas nós não temos liberdade, porque nós não podemos ver o outro em momento nenhum. Então eu nunca vou esquecer o sofrimento do que o outro me fez. E olha que o ódio, o perdão, o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, ele é o lado oposto do amor. Porque ninguém odeia, tem ódio, vontade de não ver, não querer ver aquela pessoa, de uma pessoa que você não conhece, de um estranho. Um estranho, você teve uma desavença ali, você virou as costas, acabou, você não fica com mágoa. Por isso que a mágoa, o ódio, a vontade é um sofrimento que é outra face do amor, porque a gente só tem isso para quem a gente ama, para quem a gente conhece, para quem a gente convive. Porque aí você convive com a pessoa, ela te faz uma coisa, uma atitude, tem uma atitude que te feriu, te desagradou, num momento impensante dela, um momento de que ela não se controlou, e você junta essa decepção, vamos assim dizer, uma pessoa que eu conheço, nós já fomos assim, fomos amigos, eu ajudei, me ajudou e tal, agora faz isso e tal, e você começa a alimentar essa energia que vai se transformando nesses ódios permanentes que duram várias reencarnações. Então esse perdão, ele é necessário para nos libertar disso. Quando eu estou andando na calçada, de repente eu vejo um irmão ali que eu tremo nas bases, que eu sou doido para destruir ele, que eu tenho raiva dele, ele me fez alguma coisa lá no passado, mas eu saio da calçada e tenho que entrar numa loja, virar as costas para lá, porque eu não consigo nem olhar para a cara dele. Em qualquer lugar que eu estiver me divertindo, que eu estiver alegre, se a pessoa entrar, acaba com a minha alegria, acaba com o meu divertimento. Isso é liberdade? Isso é uma prisão. Por isso o perdão é importante. Perdoar sinceramente, esquecer o que aconteceu. Nem que o outro, muitas vezes, a maioria das vezes, e olha só, a maioria das vezes a gente está odiando alguém que nem se lembra do que fez conosco. Nem se lembra. Que é uma pessoa que teve alguma atitude infeliz no momento passado aí, e que esqueceu. E era um momento que ela também não tinha, talvez, tanto conhecimento. Não tinha uma evolução que possivelmente ela tem hoje. Muitas vezes a gente odeia alguém que nos fez mal no passado, mas se a gente for conversar com ela de novo, a gente vai ver que ela não é a mesma pessoa. Que ela já é uma pessoa boa, diferente do que era, bem melhor do que era. E que talvez eu também seja. E que talvez eu também não seja, e ela é melhor do que eu. Então não há motivo para ficar guardando esse ódio. Além das consequências espirituais, como essa que eu citei aqui, que essa é grave, gravíssima. Foi um trecho do livro que eu estava lendo hoje, eu lembrei aqui agora. Tem essas outras atitudes da falta de liberdade que a pessoa tem. Por isso Jesus disse lá, ensinando aos seus discípulos: quando vierdes trazer uma oferenda a Deus, se tiver algum irmão que você tem alguma coisa contra ele, deixa a oferenda aqui e vá reconciliar-se com ele. Depois você volta e faça a sua oferenda. Tamanha a importância de se perdoar, de acertar as coisas.
vai e perdoa o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Também é outra orientação importante. Porque depois que a gente for para o plano espiritual, nós vamos seguir cada um a nossa vida. Quando é que será que eu vou ter oportunidade de encontrar esse irmão para perdoá-lo e acertar as contas com ele? Quando? Pode ser séculos e séculos, não sabemos. Ora nós estamos encarnados, ele está desencarnado. Ora ele está encarnado e eu estou desencarnado. E a gente vai levando, a vida vai seguindo e eu não vou tendo as oportunidades. E Jesus disse: enquanto não pagares o último centil, você não sairá da prisão. Ou seja, estaremos presos a esse mundo de provas e expiação, sofrendo consequências do nosso orgulho, do nosso egoísmo, por muitos e muitos anos, muitas vezes desnecessariamente. Muitas vezes, anos e anos de encarnações eu posso evitar, perdoando enquanto eu estou a caminho com meu irmão, aproveitando o tempo e a oportunidade. Então o perdão é uma das virtudes mais importantes que faz parte da caridade. Então a caridade, benevolência, indulgência e perdão. E aí é a lei do amor. Se eu sou benevolente, indulgente e já perdoei todos aqueles que me ofenderam, eu já estou amando. As bem-aventuranças já estão bastante adiantadas na minha vida. Eu não vou ter grandes dificuldades de dar os passos evolutivos que eu preciso. Porque o que me prende no degrau de baixo é exatamente o peso do orgulho, o peso da vaidade. Eu não consigo sair, eu não consigo fazer as coisas. E aí vem a prece como o lenitivo e o facilitador da nossa caminhada. Façamos as nossas preces ao Senhor, nosso Pai bondoso, que Ele vai nos ajudar, sempre. Vai mandar a ajuda que nós necessitamos. E qual seria essa ajuda? A gente não sabe, né? Pode ser um irmão que você conheça na rua, que vai mudar a sua forma de pensar, de raciocinar. De repente você está ali sem saída, está preso ainda a essas dificuldades. Aí você conhece um irmão que vai ter um papo legal com você e ele vai te despertar sua mente para um raciocínio diferente, assim de repente. E aí você começa a pensar diferente. Se você pensou diferente, você saiu do mesmismo, você saiu do círculo vicioso. E aí você acha um caminho. E aí vai caminhando nele e consegue resolver assim muitas questões que estavam lá no prego pendurado e você não tinha coragem de mexer nelas. Isso é a ajuda de Deus. Muitas vezes Deus também pode te dar uma rasteirinha, você cair numa cama doente, e aí começar a refletir sobre vários aspectos que ainda você não pensava. Também é uma ajuda para poder sair do mesmice. Então Deus tem muitas formas de nos ajudar. Pelo amor, pela dor, muitas. Mas Ele sabe exatamente qual é a que nós precisamos. E aquela forma que Ele destinar para qualquer um de nós, nós podemos ter certeza que é a melhor para nós. Que é aquilo realmente que vai me fazer sair do lugar. E a gente às vezes não compreende. A gente tem dificuldade de compreender. Isso é natural. Às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu. Que está lembrando dos outros, mas eu estou esquecido. Que todo dia me acontece uma coisa ruim. E todo dia aparece uma situação diferente. Meu Deus, ontem eu passei por isso, hoje já vem uma outra coisa.
Mas por que será? Tem que pensar, será que eu estou recebendo essas dificuldades ou essa ajuda? Eu estou recebendo e colocando lá atrás da porta? Ou estou pegando essa ajuda que eu recebo, que Deus manda para mim, e analisando, e procurando os motivos, as causas, por que eu vim receber essa situação? Será que eu fiz, o que eu posso ter feito? Como será que eu posso resolver esse problema? E aí nessas suas reflexões, você acha a solução, acha o caminho. E às vezes ele é simples, ele é tão simples que você não precisava nem ter, às vezes, pedido ajuda para poder acertar aquele caminho. Ele está ali atrás de uma portinha só. E a gente muitas vezes fica preso à revolta, muitas vezes, fica preso à falta de fé, fica preso à falta de confiança, né? E falta de amor, o amor próprio. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Então eu tenho que ter amor próprio. E o amor próprio faz com que eu me mova. Porque se eu tenho amor próprio, eu vou me mover para melhorar a minha situação. Agora, se eu não tenho um amor próprio, aí eu vou deixar rolar, eu vou encostar. E vou deixar as dificuldades ir amontoando, e fico esperando uma nova reencarnação, para repetir tudo de novo. Então nós temos que estar atento. Por que a caridade é a salvação? Por que fora da caridade não há salvação? Aí eu volto àquela pergunta lá no início: nos salvar de quê? Eu já disse todos os motivos aqui, né, que nós precisamos ser salvos. Salvar de tudo isso. Salvar da inoperância, salvar da falta de fé, salvar da falta de confiança. Tudo isso. A caridade, o ato de ser caridoso, traz para junto de nós muitos irmãos lá do plano espiritual que vão cada vez nos impulsionar para frente, vão carregar praticamente a gente. Então a caridade vai nos salvar disso, dessas situações difíceis, problemáticas, que a gente tem dificuldade de dar o passo inicial. Mas o passo inicial tem que ser nosso. Não adianta eu receber toda a espiritualidade dentro da minha casa para me ajudar, porque se eu não der o passo inicial, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. São reflexões que nós temos que fazer, porque é um momento dessas reflexões. Nós estamos num momento de transição. O planeta, desde a codificação da doutrina espírita, lá no século XIX, a Terra começou a trabalhar o seu processo de transição. E agora nós estamos num processo bem avançado, com os conhecimentos, com toda essa movimentação que aconteceu, com Allan Kardec trazendo a doutrina codificada para nos trazer com mais clareza o Evangelho, as formas, as dificuldades, as causas das dificuldades, o objetivo da nossa caminhada, tudo está claro para nós. Então, é o momento da gente, cada um, começar a dar os nossos passinhos. Não precisa de ser grande, eu não preciso de me transformar de um dia para o outro. Mas eu tenho que começar, porque a hora que eu começo, eu não paro mais. Mas se eu não começar, eu não saio do lugar. E com isso vamos chegando no final aqui, eu vou encerrando a nossa conversa. Gostaria de saber se alguém quer acrescentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Vou passar uns recadinhos aqui antes da prece. Rápido. Como eu disse no início, o atendimento fraterno, né,
A orientação espiritual, para quem solicitou, não é necessário tomar o passe agora, pode, porque já está tomando o passe. Então pode subir direto para pegar a sua orientação. Quem quiser tomar o passe, vai fazer a fila aqui do lado direito. Nós vamos ter a nossa festa junina, que é o evento agora que a gente está investindo nele. Vai ser dia 15 agora de junho, de 16 às 20 horas, aqui lá de fora, aí no quintal. E essa festa junina tradicional da nossa fraternidade, com o objetivo de arrecadação de recursos para as obras da casa, para a continuidade dos trabalhos. Então, esses eventos que a casa faz, tem esse objetivo principal, a manutenção da própria casa. Mas é uma festa agradável, gostosa, mas é muito boa mesmo. Muitos amigos, a gente reencontra todos ali, comidas típicas, vai ter música boa. E a gente então está convidando vocês, vai ser no sábado, dia 15. E a gente também, em função das comidas típicas, né, tudo aquilo que uma festa junina tem, a gente precisa de algumas doações para que essa festa aconteça da melhor maneira possível. E a gente tem ali no quadro, ali na recepção, algumas coisas que a gente precisa, como milho, amendoim, descartáveis, copos. Então está escrito tudo ali. Eu gostaria, quem quiser e puder nos ajudar, pode ler ali o que a gente está precisando. No mais, é agradecer muito a Jesus, agradecer muito a espiritualidade pelo apoio, pela sintonia nos dois planos de vida. Plano espiritual, a gente sabe que a casa está muito cheia de espíritos que vêm assistir a nossa reunião, que serve para os tratamentos espirituais, todas essas energias nossas. Porque, para quem não sabe, nós, no momento do tratamento espiritual, nós todos aqui estamos doando energia. Porque existe a energia ectoplasmática que só os encarnados é que têm. E ela é utilizada pela espiritualidade para fazer os tratamentos, para poder criar as combinações do fluido cósmico que vai ser benéfico a cada um com a sua característica. Então nós aqui todos estamos doando nesse momento da reunião. Por isso a importância. Então a gente agradece muito a espiritualidade por nos permitir que estejamos todos aqui. Que Jesus nos abençoe e que possamos chegar em paz aos nossos lares. Que assim seja.